A morte não é real. Ela não existe. A sua essência verdadeira é o ser sagrado que chamamos de alma e que continua vivendo mesmo depois do fim daquilo que você chama de sua vida terrestre. Isso é imortal. Quando despertar sua consciência, nunca mais voltará a sentir o luto pela partida dos outros, nem mesmo por um momento. Talvez lamente a sua perda, mas não a morte deles. Na verdade, você deve celebrar estes momentos, homenageando os momentos de amor e felicidade que compartilharam com você e comemorar que agora continuam vivendo e são livres para seguir seu maravilhoso processo de evolução. E da mesma forma, você vai deixar de temer ou lamentar sua própria morte, e precisamente pela mesma razão. Como isso é possível? Como não sentir luto pela partida de alguém? Porque você não sentiria tristeza por algo que não é verdade, que nem está acontecendo. Por acaso já sentiu luto verdadeiro e duradouro por uma coisa que nem mesmo aconteceu de verdade? Eu fiquei tão triste porque eu caí da escada. Mas você não caiu da escada? Eu sei, mas eu estou triste mesmo assim. Você não faria isso. Então por que você vai se sentir triste se alguém está celebrando o seu dia de transição? Percebe? A lição deste exemplo aqui em particular é aceitar a ideia de que a morte não existe. E essa não é uma filosofia New Age, não é uma noção ou algum tipo de princípio moderno ou algo assim. Já se deu conta de que cada uma das religiões na face deste planeta prega que a morte não existe. A maioria das religiões mais importantes gira em torno da ideia de que a alma vive muito além do nosso corpo e da mente. Quando você entender isso, você não se verá lamentando a morte de alguém, mas você vai celebrar o fato de que eles também celebraram o seu próprio dia de continuação. Isso não é pouca coisa, porque depende de como você percebe e experimenta a partida de um ser amado deste plano físico. Eu conheço pessoas que lamentam a morte de um ente querido por muito tempo. E não me refiro a algumas semanas, ou mesmo alguns meses, ou então um ano ou dois, mas em alguns casos pela vida inteira. E isso é tão triste. Você sabe por quê? Isso é muito triste porque a última pessoa que gostaria que eles permanecessem nesse luto é justamente aquela pessoa que deixou este plano físico. Esta é a última coisa que iria querer. Você pode acreditar. Então, você saberá que despertou quando não alimentar mais o luto pela morte de alguém e nem ficar triste pela sua morte. Eu me lembro da minha mãe. Ela era um grande exemplo disso. Minha mãe nasceu numa comunidade que chamamos de Novo Pensamento. Era como o New Age, só que foi muito antes do New Age. Estava bem à frente do seu tempo. Mas ela entendia perfeitamente essa ideia. E eu me lembro que, durante seus últimos meses de vida, quando todos nós já sabíamos que aqueles eram os seus últimos meses de vida, eu fui até o hospital e disse a ela: "Meu Deus, mãe, eu lamento tanto." E ela disse: "Não, querido, não lamente." E então me disse uma coisa que eu jamais esqueci: "Dance sobre o meu túmulo. Me prometa que vai dançar sobre o meu túmulo." E eu prometi a ela. E quando ela morreu, eu fiquei triste, é claro, triste pela minha perda, é claro, mas já não sentia tristeza por ela,
Não mais, porque ela foi uma grande mestra, ela me consolou, ela consolou o meu luto, antes mesmo que eu tivesse a chance de experimentar o meu luto. E você sabe de uma coisa? Eu fiz o que ela pediu. Eu fiz sim. Eu fui ao cemitério até onde ela estava enterrada. Isso foi muito, muito tarde da noite. Quando cheguei ao túmulo, eu observei a lápide por um momento, joguei um beijinho, olhei em volta para ver se ninguém estava me reparando e fiz uns passinhos, uma dancinha sobre o túmulo dela. E disse: essa dança é para você. Quando você desperta, você dança através desses momentos que antes eram o seu luto. E você deixa de sofrer.